nosso quadro Imersão Teológica, nós vamos dar continuidade e buscar finalizar hoje um estudo sobre eclesiologia, a igreja e sua natureza. Sempre temos o que aprender sobre este assunto, um assunto que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida cristã diária, com a nossa participação como Igreja do Senhor e na Igreja do Senhor. Então nos acompanhe numa leitura bíblica que vamos fazer agora no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra de Deus, relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Esta é exatamente uma apresentação do que era a igreja, sobretudo nos primeiros anos de sua existência, nos primeiros dias, nos primeiros séculos também. Então a Igreja do Senhor, ela tinha tudo em comum e havia temor. Parece-nos que em nossos dias faltam, às vezes, as duas coisas, ou uma delas. Em muita gente, falta o temor. E é exatamente isso que havia na Igreja do Senhor. Mas o que é a igreja? A palavra igreja, já falamos em outra ocasião, que ela tem vários sentidos, tem várias aplicações. Podemos nos referir à igreja quando falamos do evento em si, da liturgia, do culto. Falamos igreja quando nos referimos ao templo onde nos reunimos, ao local físico, ao prédio, à casa. Falamos igreja quando nos referimos à denominação a que pertencemos. Mas o que é igreja de fato, na etimologia da palavra? Ainda que seja também o que acabamos de mencionar. Igreja somos nós. Igreja são as pessoas que compõem o corpo místico, misterioso de Cristo. E é nesse sentido que nós já falamos aqui sobre a doutrina da igreja, né? E falaremos hoje sobre a igreja e seus simbolismos, sobre os aspectos essenciais da igreja, e sobre a igreja e seu desenvolvimento. Olha que interessante. Vamos começar falando sobre a igreja e seus simbolismos. Os símbolos que apresentam a igreja, sobretudo no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, né? Então, para ilustrar a natureza da igreja e seus propósitos, as Escrituras Sagradas apresentam algumas metáforas ou simbolismos que representam de forma figurada a igreja. Nós temos aí a igreja como a noiva de Cristo, a igreja como o templo de Deus, e nós temos também a igreja como corpo de Cristo. Estas são comparações, simbolismos, metáforas que nós entendemos bem quando falamos da igreja como noiva de Cristo, como noiva do Cordeiro. E nos lembramos logo da parábola das 10 virgens, né? Mas existem outras menções a esta figura da igreja como sendo noiva de Cristo. Quando falamos da igreja como corpo de Cristo, como templo de Deus. Então nós temos esta percepção. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né? Cabe lembrar que isto é uma matéria teológica que estudamos no curso teológico, eclesiologia, e aqui nós trazemos apenas alguns lances desta matéria, dessa disciplina, para que você se inteire mais um pouquinho sobre a doutrina da igreja.
E nós temos uma menção aqui, exatamente a parábola das 10 virgens, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cristo é o noivo que convida para a festa de casamento e que voltará para recepcionar sua igreja como uma noiva adornada para o seu marido. Os crentes esperam com grande expectativa, dizendo com todos os remidos: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Temos aí a menção de 2 textos de Apocalipse, porque foi assim que João, o evangelista, que teve a visão na ilha de Patmos, foi assim que ele viu a igreja descendo como uma noiva adornada, enfeitada, aprontada para o seu marido. E aí, o mesmo livro também faz menção a uma expressão que era comum na igreja primitiva. Inclusive, o cumprimento, a forma deles se cumprimentarem, incluía a palavra Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Então, quando eles se cumprimentavam, eles falavam Maranata. Havia a ansiedade de se encontrar com Jesus. Talvez que falta muitas vezes na nossa geração. Mas havia também, naquele momento histórico da igreja, a perseguição à igreja, que de certa forma levava eles a se apressarem para estar com Deus. Porque eles eram perseguidos. Eles eram mortos por causa do evangelho. Então diziam, ora vem, Senhor Jesus. Mas esta deve ser a oração da igreja em todas as eras. Deve ser também a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. A alusão metafórica da igreja de Cristo como noiva remete à importância do matrimônio para o Senhor. Ele toma exatamente o matrimônio, uma instituição sagrada, instituída por ele mesmo, o casamento, para usar como tipo, como metáfora para o relacionamento de Deus com o seu povo. Foi assim no Antigo Testamento em relação a Israel, é assim no Novo Testamento em relação à igreja. Uma comparação feita a partir do casamento. A Bíblia apresenta na figura da igreja a evidência de um amor sacrificial, de entrega e dedicação. É interessante porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre isso aí. Ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor de Cristo, nesse caso, agora em sentido inverso, ele é o padrão, ele é exatamente o modelo para o amor do marido em relação à sua esposa. Isso quando Paulo fala sobre as relações familiares na carta aos Efésios. Então, esta comparação de Cristo e a igreja, e de esposo e a esposa, ela é presente tanto no Antigo Testamento em relação a Deus Pai, quanto no Novo Testamento em relação a Cristo, o Senhor da igreja. Veremos agora a igreja como templo de Deus. A igreja como templo de Deus. A igreja como templo de Deus traz a ideia subjacente da construção de um edifício que se ergue sob rigorosas normas da engenharia divina. Um edifício bem ajustado, como Paulo escreve em Efésios. A igreja foi projetada como lugar da habitação do Deus Trino, que mediante o Espírito Santo envolve-se em toda a peregrinação dela na história. E aqui cabe destacar que Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus ativo, que se move na história. Ele não é o Deus dos deístas, que creem num Deus que criou tudo, mas que não faz nada em favor nem contra essa criação. Não, o nosso Deus é um Deus ativo, um Deus que se move durante a história. Mesmo quando a igreja estava sofrendo e sendo perseguida, Deus se movia na história. E num determinado tempo, Deus agia para preservar esta igreja. É tanto que já são 2000 anos de história. E a igreja de Cristo nunca diminuiu. Tão somente ela cresceu, se expandiu, a ponto de chegar em todos os lugares do mundo praticamente.
Né? Há quem diga que aqui é o fim do mundo, ou o começo. Né? O certo é que o evangelho tem sido pregado, conforme Jesus disse, a toda criatura. E isso tem sido feito através da igreja. Então a igreja é um projeto que pertence ao Pai, enquanto que a sua execução pertenceu ao Filho. Foi o Filho que veio aqui executar a salvação, a redenção. Né? E esta preservação da salvação, esta preservação da pregação do Evangelho, o convencimento do pecador a aceitar a Cristo, é feito pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos a pessoa de Cristo, do Espírito Santo e a pessoa do Pai, neste projeto maravilhoso que é a Igreja do Senhor. Então o templo em que Deus habita não é o prédio onde os cristãos se reúnem, ainda que nos referimos a esse prédio como igreja. Nenhum problema quanto a isso. Mas a igreja de fato, o templo de fato, são as pessoas. Eu e você, que entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso corpo, para que nele o Senhor habite. Então, por isso, nos referimos à igreja como templo de Deus, como templo de Deus. Veremos agora a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é um outro simbolismo, né? Outro simbolismo. O simbolismo da igreja enquanto corpo de Cristo traduz a ideia de que são diversos os órgãos e muitos os membros, mas que todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo. Em outras palavras, ninguém deve trabalhar em favor de si mesmo ou de si próprio. Tendo a igreja como corpo, Jesus é a cabeça da igreja e os crentes salvos são os membros desse corpo. Então, ainda que a igreja, enquanto denominação, tenha suas lideranças, mas não é esta liderança o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é o sumo pastor. O cabeça da igreja é Cristo. É Ele quem traz vida para a igreja. É tanto que uma igreja onde Cristo não seja o centro, onde Jesus, o Salvador, não seja o centro, esta igreja não é de Jesus. Uma igreja de Cristo, uma denominação, uma comunidade de Cristo, ela precisa ter Cristo como sendo o centro, em tudo. O centro da pregação, o centro da administração, o centro da adoração. Tem que ser uma igreja, uma comunidade, uma congregação cristocêntrica. Ela jamais pode, jamais deve girar em torno de figuras humanas, em torno de uma pessoa, em torno de um grupo. Jesus Cristo é o centro. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sumo pastor. É dele que emana a vida para a igreja. Por isso, dizemos Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Ela tem um dono? Tem um dono. A igreja é de Jesus. Sendo muitos os membros, o corpo é um só, sustentado pela cabeça que é Cristo, pois o conjunto todo é que forma o corpo. Olha essa citação de Colossenses. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Esse é o dono da igreja, Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele. Aspectos essenciais da igreja. Veja bem, inicialmente a igreja era simplesmente o conjunto de pessoas que saíram do mundo para seguir a Jesus, sem se preocupar com as consequências resultantes dessa escolha. Longe de ser composta por pessoas perfeitas, em seu aspecto humano, a história da Igreja de Deus tem sido sempre, desde a era apostólica até o presente, a história da graça divina no meio de erros dos homens. Uma citação. Veja bem, ao longo da sua história, a Igreja ela tem sido o testemunho da graça divina em meio aos homens. A graça de Deus manifestada em Jesus, veio aos homens e permanece na igreja.
Não é que a igreja seja o meio de salvação. Não é que a igreja seja a salvadora. Mas a graça de Deus, na pessoa de Jesus, está na igreja. Não me refiro a uma denominação específica. Me refiro à igreja enquanto corpo de Jesus, enquanto templo de Deus, enquanto tabernáculo de habitação do Senhor. Ele habita nas pessoas que entregam a sua vida a Ele. Então, se há um grupo reunido em nome de Jesus, Ele mesmo falou, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Então, isso é a igreja do Senhor, independentemente da quantidade. Pode ser reunida em um grande templo, em um grande ginásio, pode ser numa sala simples de uma casa, da minha e da sua casa, onde haja uma família. Ali nós dizemos que há a igreja do Senhor representada naquelas vidas que pertencem ao Senhor. A igreja, ela se inaugurou, podemos assim dizer, no dia de Pentecostes. Jesus havia anunciado que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E no dia de Pentecostes, aqueles irmãos reunidos, cerca de 120, de acordo com o que está registrado no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, estavam reunidos, o texto até diz que eles estavam assentados, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali nós temos um marco inicial. Nós temos ali a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes. A despeito de ser uma só igreja, esta pode ser compreendida em vários aspectos, o que inclui momentos da história. Então nós temos, por exemplo, a fase da igreja primitiva, uma fase. Nós temos também a característica da igreja como sendo uma igreja peregrina, uma igreja militante, vitoriosa. A igreja também, em seu aspecto visível e invisível, a igreja universal e local, dentre outras denominações que são mais no aspecto didático, para nós entendermos esta essência da igreja. Vejamos então a igreja primitiva. É bem tranquilo, porque nós sabemos, o próprio termo já nos ajuda a compreender. Refere-se à igreja dos primeiros séculos, especialmente ali dos 4 primeiros séculos, 3 séculos e meio aproximadamente. Foi a primeira fase da igreja do Senhor nos séculos iniciais da era cristã, formada, obviamente, pelos primeiros cristãos, que eram os discípulos, e os novos seguidores que se convertiam a partir da pregação dos apóstolos. Esta etapa da igreja, na história do cristianismo, ela vai do primeiro século, cerca do ano 30 ali, da nossa era, né? Logo após a ressurreição de Jesus, sua ascensão, até o ano 325, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia, quando, na verdade, ali cessam as perseguições contra a igreja no 4º século, na metade do 4º século quase, né? No tempo de Constantino. Então nós podemos identificar a igreja primitiva nesta fase da história. Logo, quando nos referimos à igreja primitiva, não nos referimos ao período medieval, ao período moderno, ao período contemporâneo, mas ao período da Idade Antiga, quando a igreja estava em suas primeiras expansões, podemos assim dizer, nos primeiros séculos. E coincide com o período em que ela foi perseguida. Perseguida e teria sido extinta se não fosse a Igreja de Cristo. Porque esse era o desejo dos imperadores romanos, especialmente. A despeito de quase 4 séculos de cruenta perseguição, os primeiros cristãos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. E aí nós temos o texto que lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os cristãos da igreja primitiva, eles tinham uma fé inabalável e uma esperança suficiente para, quando necessário era, eles morrerem por amor a Cristo. Eles negarem a vida e aceitarem a morte, mas jamais negarem ao Senhor. E isso nós podemos
ver melhor e até chorar lendo quando nos inteiramos um pouco sobre a história da igreja, a história eclesiástica. Um período muito negro de perseguição aos cristãos, que eram indefesos e que eram perseguidos porque se negavam a adorar a outros deuses ou não aceitavam negar a Cristo. O melhor documento histórico para entender bem este período é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas existem outras literaturas não canônicas, como História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, História dos Hebreus de Flávio Josefo, e outros livros mais, o Livro dos Mártires, de John Foxe. Existem outras obras que vão tratar do período da história, que vão falar, inclusive, detalhes muito importantes da história, que vai complementar para o nosso conhecimento esse período da história da igreja, principalmente da igreja primitiva. Eles eram perseguidos, e veja bem, o Império Romano, ele admitia a adoração a muitos deuses. As pessoas poderiam ter quantos deuses quisessem, desde que também venerassem o próprio imperador. E esse era o ponto que os cristãos não negociavam. Os cristãos não queriam muitos deuses. Eles não estavam interessados em um conjunto de deuses como os gregos tinham, por exemplo, como os próprios romanos admitiam. Não, eles adoravam a um único Deus e não negociavam sua fé. E por causa disso, eles foram vistos como ameaça ao império, não no início da igreja, mas já depois, a partir do segundo século, no final do primeiro século. Então eles passaram a ser perseguidos porque eles não aceitavam reconhecer no imperador uma divindade, porque de fato não era. É tanto que morriam. Morriam, eram sucedidos, eram conspirados, eram mortos e assim por diante. A adoração dos cristãos era exclusiva a Jesus Cristo. Agora, a igreja peregrina, igreja militante. Peregrina, o termo também nos ajuda a compreender. Nós, na verdade, não somos daqui. No momento em que nós entendemos a graça de Deus e aceitamos a salvação em Cristo, nós vamos nos sentindo diferentes desse mundo. Nos referimos ao sistema desse mundo. Então a igreja ela é peregrina, mas também é militante. Por que militante? Porque ela milita no sentido melhor e essencial da palavra. A igreja peregrina, o militante, não se restringe à expressão igreja primitiva, que é temporal e mais recente da fase inicial, como já mencionamos. Mais abaixo um pouquinho, a igreja militante é uma igreja que sofre, mas sem empregar armas carnais. Se a empregar, ela deixa, na verdade, de ser igreja do Senhor. Então, ela não emprega armas para combater a favor da verdade. A nossa arma é a própria verdade. É a palavra de Deus. Se esta palavra, a palavra de Deus, não tiver recepção no seu coração, não será outra arma que será usada para convencê-lo a aceitar Jesus. É a palavra de Deus. Então essa é a arma da igreja, é a arma do cristão. Vamos ver a igreja visível e invisível, que são, na verdade, aspectos, né? A igreja do Senhor, ela é simultaneamente visível e invisível. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê, individual e coletiva ao mesmo tempo. É vista mais no âmbito espiritual, não restrita a paredes e nem presa a templo ou aquilo que o mundo vê simplesmente. Então a igreja invisível, ela é a igreja como Deus a vê. É como Deus vê eu, é como Deus vê você, inclusive nos momentos mais solitários. É como Deus conhece. E isso pode ser assombroso, porque Ele nos conhece no mais íntimo do nosso coração, das nossas intenções. As pessoas às vezes veem uma coisa, mas na verdade é outra. Vamos ver então sobre a igreja visível. A igreja visível, que é a instituição, é a igreja conforme nós a vemos. E inclui todos que professam a fé em Cristo e dão evidência dessa fé em suas vidas.
Por extensão, a igreja visível é como o mundo a vê, sendo capaz de impactar e influenciar o mundo através do evangelho transformador. É também a igreja em seu aspecto visível, com todas as falhas, inclusive as de sua história. Veja que interessante. Enquanto que a igreja em seu aspecto invisível é como Deus a vê, é mais no sentido espiritual, a igreja visível é como as pessoas nos veem. Como que a igreja é vista nesse mundo? Ela é vista da forma como nós nos apresentamos. Se a igreja consegue, através de seus membros, de seu corpo, de pessoas que a integram, se ela consegue impactar o ambiente, ela é vista assim. Mas ela também é vista em relação às suas falhas, aos seus defeitos. E é interessante que a igreja, ela tem defeitos. As pessoas têm defeitos. Eu tenho defeito. As denominações têm defeito. As lideranças têm seus defeitos. Porque são pessoas humanas. Não existe infalibilidade cristã. Existe santificação cristã. Existe justificação em Cristo. Mas não existe infalibilidade. Nós somos falíveis. Nós somos corrompíveis, pecáveis, para criar aqui uma expressão, né? Mas, quando o cristão peca, quando o cristão erra, ele reconhece e se arrepende e corre para o Senhor. E não é demais afirmar que o pecar, o errar, para aquele que está em Cristo, que é nova criatura, não é mais o típico, é mais acidente. Então a regra do cristão é ele cada dia mais ir sendo santificado pela palavra de Deus e parecer-se com Cristo. Então a igreja visível, como já mencionamos, ela é conforme as pessoas nos veem. Sobre a igreja universal. Quando falamos de igreja universal, não nos referimos a uma denominação com esse nome, mas ao seu aspecto mundial, ao seu aspecto universal. É a igreja em todo o mundo. Na verdade, o termo católico, inclusive, ele tem esse significado de universal, de mundial, de em todo o mundo. Então a igreja universal é um aspecto em que ela é composta por todos os crentes, santos de todos os lugares, épocas e eras, que aceitaram pela fé a Cristo como Senhor e Salvador. Isso em todos os tempos da história. Então, quando falamos de igreja universal, nós não nos referimos a uma igreja de um tempo específico ou de uma cidade específica, mas a igreja como o é em todo o mundo, universalmente, e em todas as eras. E em contraste, e ao mesmo tempo em complemento, nós temos a igreja local. Quando falamos de igreja local, nos referimos à igreja onde nos congregamos, onde nos reunimos. Então você, quando se converte a Cristo, você passa a integrar uma igreja local, que nós chamamos muitas vezes de congregação. Às vezes no seu bairro, na sua cidade, ou quem sabe até mesmo na sua casa. Então, quando falamos de igreja universal, falamos da igreja de Cristo em todo o mundo, que reúne os santos em todas as eras. Quando falamos de igreja local, falamos de igreja onde nos reunimos, o grupo local, o grupo restrito ali. Né? Então, de repente, no seu bairro, quando você reúne ali é uma igreja local. Você sabe o nome de todas as pessoas, você conhece inclusive os defeitos das pessoas e elas conhecem o seu. Isso é um aspecto da igreja que chamamos de igreja local. A igreja e seu desenvolvimento. A igreja e seu desenvolvimento. Já falamos sobre aspectos essenciais da igreja, falamos também sobre a igreja enquanto simbolismos e falemos agora sobre a igreja e seu desenvolvimento. A igreja, como já mencionamos, ela nasceu no Pentecostes, mas tudo começa com o ministério de Jesus, podemos assim dizer também. O ministério de Jesus foi marcado por ensinos e milagres. Segundo as Escrituras, muitos conheceram as boas novas da salvação através das pregações,
operação de maravilhas e libertações que Jesus operava. Os discípulos também chegaram a realizar milagres ainda nesse período. A missão dos 70, por exemplo, eles foram enviados por Jesus e voltaram maravilhados porque até os demônios se submetiam. E eles fizeram milagres e expulsaram demônios. Mas na verdade aquilo era só o começo, né? A igreja do Senhor iria fazer muito mais do que aquilo ao longo da sua história. De acordo com Lucas, tendo Jesus crescido no anonimato, como qualquer outra criança de sua época, ele iniciou seu ministério quando contava quase 30 anos de idade. Os evangelhos vão nos registrar que Jesus foi levado ao Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista. E logo em seguida, ele inicia o seu ministério. Um ministério que, na verdade, é uma preparação também para os discípulos que vão dar continuidade à pregação do Evangelho após a ascensão de Jesus. Quando João Batista recebe Jesus para ser batizado, né, sua manifestação pública como enviado de Deus, João Batista o proclama publicamente como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto, onde foi tentado, e logo em seguida ele vai comissionar 12 seguidores, que serão promovidos a apóstolos, com os quais ele desempenha sua missão por aproximadamente 3 anos e meio. Então nós temos aqui o início do ministério de Jesus e o comissionamento de 12 homens que vão segui-lo, ainda que um deles, Judas Iscariotes, vai traí-lo, mas o objetivo de Jesus é preparar estes 12 para dar continuidade à proclamação do Evangelho. E isso será feito de forma tão eficaz, que na primeira pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas aproximadamente vão entender o Evangelho e aceitar a Jesus. Na sequência, após a cura de um paralítico no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4 de Atos, o mesmo Pedro, juntamente com João, vão pregar novamente e mais 5.000 pessoas aproximadamente vão se entregar a Cristo. Vejamos os discípulos do Senhor, a escolha dos discípulos. Os discípulos do Senhor foram Simão Pedro, também chamado de Cefas, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, que também é chamado de Natanael, Tomé, chamado de Dídimo, ou Gêmeo, Mateus, o publicano, que também é chamado de Levi, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o Menor, Judas, também chamado Lebeu ou Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Este último é o que veio trair o mestre. Então é com esse grupo de pessoas que Jesus inicia o seu ministério. Estes 12 que a gente tem aí, o relato nos evangelhos, né, com os nomes deles, que vão ficar conhecidos. Alguns vão se destacar mais no livro de Atos, outros não vão aparecer. Mas todos eles desempenharam o seu ministério, com exceção de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e teve um fim trágico, né? Teve um fim trágico. Jesus, quando ressuscitou, e antes da sua ascensão, ele passou ali com os discípulos aproximadamente 40 dias, dando-lhes instruções e fazendo promessas. E a principal promessa era que eles seriam revestidos de poder. Jesus não disse que dia seria, mas Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém e lá permanecerem até que do alto fossem revestidos de poder. E assim eles fizeram. Eles ficaram em Jerusalém e, pelo relato bíblico, no 50º dia após a Páscoa, que era exatamente o dia de Pentecostes, no dia 50, para ser mais claro, né? Após a Páscoa, então, que era o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos
E Atos capítulo 2 vai registrar o que aconteceu. Olha aí. Assim, reunidos em um número de quase 120 pessoas, aqui no capítulo 1, na verdade, sob a liderança de Pedro, os discípulos lançaram sorte para escolher o novo 12º apóstolo. Aqui é um adendo ao que vínhamos falando, porque nós temos no capítulo 1 de Atos, no finalzinho do capítulo já, a escolha de Matias, que vai substituir Judas Iscariotes. E é bem curioso, porque esta escolha de Matias, que acontece ali já no finalzinho do capítulo 1 de Atos, a gente tem um registro. Lucas registrou. E há até que diga, mas será que realmente deveriam ter escolhido um 12º discípulo, apóstolo, melhor dizendo, né, que já era discípulo? O certo é que escolheram, lançaram sortes e escolheram Matias, que vai substituir Judas Iscariotes. E a partir daí, nós não vemos mais nenhuma substituição apostólica. Não vemos. Nós vamos ler em Atos que Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Mas nós não vemos a igreja substituindo esse Tiago. Posteriormente, todos eles serão martirizados. Até mesmo João é lançado na ilha de Patmos, ainda que tenha morrido de morte natural em alta idade, já perto dos 100 anos, mas ele sofreu a tortura, e não fosse um propósito especial de Deus para ele, também teria sido martirizado como os demais foram. Mas nós não vemos nenhum deles sendo substituído, a não ser nesse momento aí em que eles escolhem Matias. Mas vamos avançar um pouquinho para o marco inicial da igreja, que é exatamente o Pentecoste. O marco inicial da igreja foi o Pentecostes. Na ocasião, os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E até pode parecer que o cenáculo fosse um templo, mas o cenáculo era um ambiente, uma casa, talvez uma sala ampla, quem sabe até no segundo piso de uma casa mais estruturada que havia em Jerusalém. Segundo a tradição, seria a casa da mãe de João Marcos. O certo é que naquele cenáculo eles estavam reunidos e era um espaço suficiente para reunir pelo menos cerca de 120 pessoas. Foi o cumprimento da profecia de Joel, conforme atestou o apóstolo Pedro em sua primeira prédica. É assim que Pedro começou a pregação. Isto é o que o profeta Joel anunciou. Então, eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e, impulsionados pelo Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho de salvação com toda ousadia. Então, esse evento, que é o dia de Pentecostes, é o que vai marcar o início da igreja. E é interessante destacar que o Pentecostes era uma festa judaica veterotestamentária. Era uma festa judaica comemorada todos os anos, e ainda o é, pelos judeus, onde eles comemoravam a saída do povo de Israel, dos hebreus, indo do Egito para Canaã, sob a liderança de Moisés. Então, desde aquele tempo, eles passaram a celebrar a Páscoa. E por providência, não coincidência, por providência de Deus, a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, de forma plena, aconteceu exatamente nesse dia de Pentecostes, onde eles foram cheios do Espírito Santo e também quando teve a primeira grande colheita de almas para o Senhor. Então, o Pentecostes era uma festa judaica que passou a representar para a igreja o marco inicial. Este mesmo Espírito impulsionou os apóstolos a pregarem e anunciarem Jesus à multidão, que, convencida pelo mesmo Espírito, creu no Evangelho, agregando-se à igreja quase 3.000 novos conversos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós temos aí a história da igreja como uma história continuada, uma história viva, uma história progressiva e expansiva também, né? Porque os cristãos, mesmo quando eram perseguidos,
para onde eles iam, eles levavam a esperança em Cristo. Pregavam o Evangelho. Atos da Igreja, uma história inacabada. Uma história inacabada porque ela ainda está em atividade. Está sendo escrita. Desde os primeiros dias da perseguição até a Inquisição no fim da Idade Média, a Igreja divulgou corajosamente o Evangelho. Apesar dos reveses e conflitos doutrinários, além da posterior corrupção moral do clero, a Igreja prosperou. Ela é considerada detentora de uma história inacabada. A Igreja de Cristo teve seus passos iniciais registrados no livro de Atos, que também podemos chamar de Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. E lá nós temos os primeiros eventos. Temos conversões, temos martírios, como é o caso de Estevão e Tiago, e temos também alguns dos muitos milagres operados pelos apóstolos. É verdade que o livro de Atos ele vai dar um destaque maior para os ministérios de Pedro com João e para o ministério também de Paulo. Mas ela vai relatar ali as primeiras décadas de história da igreja. E os milagres que estão ali registrados são alguns, certamente, dos muitos que foram operados. As histórias certamente foram muitas, porque ali há décadas de história. Então nós temos ali o início, uma referência do que era a igreja nos seus primeiros anos de história. Em relação a Saulo, como mencionamos agora, a partir do capítulo 9, 10, então Paulo vai tendo um destaque. Saulo, na verdade, é o seu nome em hebraico, uma variação do nome Saul em hebraico. Inclusive, ele era da tribo de Benjamim. Ele foi chamado por Deus e separado para uma missão específica. Qual era a missão específica de Paulo? Ou Saulo? Era evangelizar os gentios. E ele fez isso de forma completa, a ponto de ser martirizado ao final da sua vida. E ao lado dos demais apóstolos, Paulo tornou-se um dos apóstolos mais profícuos de Cristo, sendo ele o compilador inspirado de grande parte da doutrina cristã e de pelo menos 13 livros do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas, e se Hebreus também for dele, ele terá escrevido mais da metade do Novo Testamento. Então veja a importância de Paulo. Mas é interessante destacar que em nenhum momento Paulo se apresenta como sendo o principal dos apóstolos, como sendo o principal dentre eles. Pelo contrário, ele se apresenta como sendo o menor. E temos uma grande lição aí, Olha o que ele escreve. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quanta nobreza em uma pessoa que reconhecia em Cristo a fonte da salvação e da justificação. E ele escreve também assim, em 1 Coríntios, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja do Senhor. Este é o apóstolo Paulo, que se apresenta como sendo o menor dos apóstolos. A igreja em sua organização. Ela é um organismo vivo, mas é também uma organização. Como organismo, a igreja é um instituto vivo, divino, criado e dirigido por Deus. Como organização, ela é uma instituição humana, entidade eclesiástica mantida e administrada por seus próprios membros, homens e mulheres separados do mundo para servir a Cristo. É importante essa distinção, porque enquanto organismo vivo e imaculado, ela é pura, ela é perfeita, porque os cristãos são justificados em Cristo. Mas enquanto organização, as suas falhas são vistas. E não era para admirar tanto, porque ela é formada e dirigida por homens, por pessoas falíveis, como já falamos. Então, como organização, instituição, a igreja é vista externamente, pois possui uma estrutura física, templos, certo? Templos, e os nossos cultos, inclusive hoje em dia, os nossos cultos são televisionados. As pessoas assistem
e veem os nossos cultos. E nós queremos que isso seja realmente visto. Por isso que transmitimos. Se você abrir aí as redes sociais no horário de um culto, por exemplo, de domingo, são muitos cultos que estão sendo dirigidos de forma pública. Então esta é a igreja enquanto organização. Ela é vista, ela é visível. Em seu âmbito denominacional ou local, ela é administrada de formas distintas por pessoas e, dependendo da denominação, ela vai ter uma forma de direção, de administração. E isso está dentro desta organização. Mas é interessante destacar que o Senhor designou ofícios e ministérios para que esta igreja fosse bem gerida, para que ela fosse bem administrada. E nós temos em Efésios capítulo 4, sobre os ofícios e dons ministeriais da igreja, Paulo escrevendo sobre isso. Acompanhe. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui que o Senhor, ao formar a sua igreja, ele estabeleceu critérios e ele deu pessoas para cuidarem desta igreja. Não pessoas infalíveis, mas pessoas que se dedicassem a esta igreja, tendo recebido de Deus dons específicos. E aí nós temos esse destaque aí. Ele deu uns para profetas, primeiro apóstolos, depois profetas, outros para evangelistas e outros para doutores, pastores e doutores. E há um entendimento de que esse texto se refere ao fato de que as pessoas que exercem essas funções, esses ofícios, elas são, na verdade, dádivas de Deus para a igreja. Então Deus presenteou a igreja com pessoas que façam esse trabalho de forma a edificar a igreja. Porque esse é o objetivo para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. É nesse sentido que a igreja caminha ao longo de 2 milênios, porque ela é dirigida por pessoas que recebem de Deus a direção, a capacitação para administrar, para cuidar, para ensinar a igreja. E por fim, o que podemos sintetizar no que aprendemos hoje? Que qualquer organização, por mais forte que seja, tem sua trajetória bem definida em pelo menos 3 fases distintas: crescimento, ápice e decadência. A partir de então é natural que submerja nas lembranças do passado. Porém, com a Igreja de Jesus não tem sido assim. Apesar de sua constituição organizacional humana, enquanto organismo, ela é de procedência plenamente divina, pois foi estabelecida por Deus. E nós não somos membros de qualquer corpo, mas do corpo de Cristo, onde não há membro mais ou menos importante. Ninguém é dispensável, nem mesmo aqueles aparentemente mais fracos, mais frágeis. Então, quando falamos que a Igreja do Senhor ela não sucumbiu ao longo da história, nós distinguimos ela de qualquer outra instituição, que geralmente vai ter o seu momento de crescimento, de ápice e depois de decadência. A igreja nunca passou por decadência. Ainda que pessoas que a integram caiam ou decaiam da fé. Mas a igreja em si, ela sempre foi e sempre será vitoriosa. Por isso, fazemos menção à igreja como sendo uma igreja militante, uma igreja vitoriosa, uma igreja que caminha para o céu. E uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. Esse é o objetivo da igreja. Trazer para este mundo esperança. E a esperança está em Cristo.
E assim a igreja segue como que vivendo Atos capítulo 29. Porque a história do livro de Atos termina no capítulo 28, com Paulo preso em Roma, ainda que com liberdade para pregar para as pessoas, né, para anunciar o evangelho. Mas a igreja de Jesus, ela não terminou com a morte dos apóstolos. Pelo contrário, aquilo era apenas o começo. E ela segue sempre triunfante e sendo bênção na sociedade. E você que está nos assistindo, você é convidado a integrar a Igreja de Cristo. Um grupo de pessoas imperfeitas que foram e que estão sendo transformadas por Jesus. Que passam a ser luz do mundo e sal da terra. O que nós mais precisamos nesse mundo é exatamente esta contraposição a tudo de mal que nós vivenciamos. Que Deus te abençoe e que esta palavra sirva de edificação para a sua vida. Muito obrigado.